Você estaria disposto a segurar uma altcoin por 9 anos? Que tal 16 anos numa faixa lateral para daí então ela explodir e entregar o resultado que você tanto aguarda? Traders e investidores, hoje vamos para mais uma atualização, desta vez de prazo maior do Ethereum. Bem, se você vem acumulando Ethereum desde 2021 para cá, você está acumulando um ativo que vem lateralizando. Daqui a pouco o ativo vai completar 4 anos de lateralização. Se você acha isso muito, é porque você não viu outros ativos que apresentaram padrões semelhantes e chegaram a trazer consolidações de 9 e até 16 anos. Hoje eu quero compartilhar com vocês qual a minha visão do Ethereum por prazo maior. Para trazer confluências para essa análise, a gente vai passar rapidamente o Bitcoin e trazer uma amostragem de outros ativos que entregaram um padrão semelhante ao que está sendo apresentado aqui no Ethereum. Antes de começar a nossa análise, a gente sempre inicia lembrando nossa visão compartilhada anteriormente. No fim de dezembro, eu trouxe essa análise aqui para vocês. Na verdade, em janeiro, o Ethereum estava cotado por volta dos 3.346 no dia que trouxe a última atualização do Ethereum. Eu mencionei que um dos cenários que eu estava atento para o ativo era que estávamos diante de uma correção na horizontal e que essa onda de alta aqui havia chance de não ser uma onda impossível e sim um movimento corretivo para a gente voltar a níveis mais abaixo, quem sabe até nos 3 dígitos, né, perdendo aqui os fundos, para daí a gente voltar a subir no prazo maior. Tá? Terminou que foi o que aconteceu aqui no Ethereum. A minha expectativa aí em janeiro era que a gente tentasse alguma coisa acima da all-time high ainda antes de voltar a queda, né? Mas o ativo não rompeu o all-time high e já mergulhou numa queda. Para fazer uma análise mais completa de prazo maior, é essencial, na minha visão, vocês utilizarem a teoria das ondas de Elliott. O meu cenário base hoje para o Ethereum é que a gente entregou uma onda 1, mandamos uma onda 2, estamos diante de onda 3 no prazo maior. Dentro dessa onda 3, a gente completou uma onda 1 e 2 cenários a partir de agora. Estamos mandando uma onda 2 na horizontal. Esse cenário, a gente a chance de perder os $1.000 e abaixo desses níveis, entrando na casa dos 3 dígitos, tá? Podendo fazer uma correção bem mais além aqui, abaixo dos $1.000. E o cenário mais bullish, que eu acredito ser baixas as probabilidades, tá? Eu acredito ser menores as probabilidades que o cenário mais bearish, que é um cenário onde a gente mandou aqui uma onda 1 completa, estamos mandando aqui um ABC corretivo para subir na onda 3 da 3. Eu não acredito que esse cenário aqui tende a ser provável, eu acredito que tem baixas probabilidades pelo que a gente enxerga no Bitcoin, né? Vocês sabem que a minha ideia para o Bitcoin é que, considerando um cenário bullish, a gente tende a entrar aqui na nossa última pernada de alta, né? Daqui a pouco na 3, 4, 5. Eu acredito que já estamos na nossa última pernada de alta, considerando um cenário bullish aqui para o Bitcoin. Logo, fica difícil acreditar que teremos algo do tipo aqui para o Ethereum, onda 3 se desenrolando. Eu estou mais acreditando que as maiores probabilidades são que eventualmente a gente conclua aqui uma correção flat na horizontal, quem sabe no pior dos cenários vindo abaixo dos $1.000, para daí então a gente encontrar fundo e voltar a subir. É claro que essa correção talvez não vá ser direto, tá? Até por conta do que houve aqui recente no Ethereum, a gente já vai discutir isso quando a gente entrar aqui num outro gráfico do ETH. Mas, regra geral, eu acredito que a gente está numa correção flat aqui no Ethereum. Aqui em cima vocês estão vendo agora uma imagem de 3 correções flats, né? Algumas delas chegam a romper topo para depois vir romper fundo e continuar subindo, outras nem chegam a romper topo, depois vão lá a romper os fundos para depois continuar subindo. Algumas não perdem os fundos, chegam bem próximo a eles para depois a gente continuar subindo, tá? Não dá para saber qual a gente vai entregar aqui para o Ethereum. Eu acredito que a gente não rompe mais os topos antes de finalizar essa correção aqui na horizontal no prazo maior, beleza? Os próximos níveis que eu ficarei atento para ver se a gente entrega um contexto de fundo, tá aqui na casa dos 1.300 aos $1.000,
se a gente não entregar aqui um contexto de fundo, na minha visão, a gente muito provavelmente vai vir abaixo dos $1.000 para encontrar o fundo, depois a gente voltar a subir. Lembrando que estamos falando de uma atualização aqui de um tempo gráfico maior, tá? Eventualmente a gente pode estar entregando até um fundo aqui agora para os próximos dias, até porque tivemos uma anomalia pela parte dos vendedores, que a gente já vai discutir isso. Então, o meu cenário base hoje para o Ethereum é que, uma vez que a gente completou aqui uma onda impulsiva, estamos numa onda 2 no prazo maior na horizontal flat, que muito provavelmente não finalizou. Logo, a gente tende a continuar nessa consolidação, podendo vir a níveis bem mais inferiores para continuar a subir no prazo maior. A gente tem exemplos aqui de ativos com bem mais histórico, como o gráfico do Dow Jones. Apesar de toda a alta que o ativo entregou ao longo de sua história, houve períodos que passamos um bom tempo lateralizando, né? Considerando aqui essa lateralização, a possível onda 4, do topo da onda 3 até o fundo da onda 4, o ativo levou 9 anos, né? Mas considerando aqui o início da nossa onda 3, a gente teve a pernada 1 interna e 2 que ficou navegando pelos mesmos níveis, então poderia considerar até uma consolidação que levou 16 anos aqui no índice Dow Jones, para depois a gente sair desse range e entregar grandes valorizações no ativo. Tem outra correção aqui complexa também da horizontal. Essa aqui uma flat irregular ou flat expandida, como queiram chamar. O ativo rompeu as máximas para depois romper as mínimas e deu continuidade à tendência de alta. Aqui nessa lateralização levou 9 anos, né? Eu acredito que não seja para tanto aqui no Ethereum, né? 9 anos, 16 anos. Eu acredito que a gente termina essa consolidação em um período menor. A gente vem quase 4 anos já lateralizando no Ethereum. Eu acredito que a gente não vai ter todo esse período aí longo de lateralização, mas muito provavelmente esse range aqui lateral vai se expandir aí, quem sabe, ao longo de 2025 e 2026 no Ethereum, tá? Apesar dessa análise mais pessimista no médio prazo aí dos próximos meses para o Ethereum, eventualmente, uma vez que essa consolidação finalizar, a ideia é que a gente tenha completado aqui uma onda 1, uma 2 posteriormente e vamos subir numa possível onda 3. Onda 3 que tende a ser uma das mais fortes e rápidas e que entrega altas valorizações para o ativo. Teve um post que eu fiz, acredito que no mês anterior, no Instagram, que foi: eu ainda acredito que o Ethereum vai bater 15, 20 mil dólares por unidade, mas antes disso, talvez os 3 dígitos venham. Mesmo considerando um cenário onde o Bitcoin está cantando pneu aqui, busca 150, 200 mil dólares nesse ciclo, fica difícil acreditar com o gráfico atual do Ethereum contra o Bitcoin que ele vai conseguir acompanhar tanto o BTC. Tá? O meu cenário hoje, mas bullish, em questão de probabilidades, no cenário onde o Bitcoin rompe máximas, eu acredito que a gente faz aí, quem sabe, uma correção mais profunda aqui do movimento completo, vindo aqui no nível de 0,68, por volta dos 2.700, para depois continuar essa queda aqui, continuar esse movimento lateral aqui mais complexo do Ethereum. Eu não vou descartar ainda a possibilidade de que se onda 1 estamos numa 2 para a gente explodir numa alta, mas acredito eu ser menor probabilidade, como a gente já comentou ao longo do vídeo, tá? Eu quero chamar a atenção aqui agora para essa faixa atual, onde o Ethereum se encontra, a casa entre os 1.600 e os 1.500 dólares. Tá? É um nível importante, a região de aproximadamente de 0,68 dessa nossa última pernada de alta. E não só o nível de 0,68, como é uma região de captação de liquidez abaixo dos fundos, é um nível de suporte psicológico, número redondo, né, os 1.500. Inclusive, houve uma captação de liquidez abaixo dos 1.500 e tivemos um volume muito grande, tá? Tivemos uma anomalia pela parte dos vendedores. Percebam que quando a gente tem um volume muito grande, assim como preço esticado, das duas, uma. Ou a gente está diante de um fundo local, relevante, ou estamos diante de um fundo global que a gente não vai perder mais, tá? Inclusive, das últimas vezes que a gente teve volumes tão grandes aqui, terminaram sendo fundos aqui por ativo, tá? Então, eu vejo que temos um fundo relevante aqui no Ethereum por volta dos 1.500 e, apesar da análise pessimista,
eu vejo sim potencial da gente entregar uma alta aí para os próximos dias, tá? Devido a essa anomalia que houve aqui para o Ethereum. Perder esse nível aqui com muita facilidade não seria legal, na minha visão, se a gente se distanciar desse volume. Muito provavelmente a gente iria buscar os níveis abaixo dos $1.000 aí com uma velocidade até maior do que eu espero para o Ethereum. Beleza? Então, se você é um holder de Ether, pretende segurar por muito tempo, saiba que é necessário você ser paciente, pois essa gigante consolidação, que daqui a pouco completa 4 anos no Ethereum, pode continuar. É uma consolidação entre aspas, né? Pois dentro dessa consolidação, temos aí quedas de 80% do topo até o fundo atual, 64%, se a gente continuar, provavelmente vai se estender essa correção aqui no Ethereum. Com base nessa análise gráfica aqui, se vier a acontecer mesmo, a gente vier perder os $3.000 mais para frente, seja direto, seja posteriormente aqui, eu acredito que com base tanto na análise de sentimento quanto na análise gráfica aqui, no próximo ciclo vai ser o ciclo do Ethereum e quem sabe das altcoins como um todo, né? Já que o Ethereum tende a liderar esse movimento de alt-season. O que mais se vê nos comentários, seja no YouTube, seja no Instagram, é as pessoas comentando que não vão investir mais. Uma rápida pausa para um rápido aviso. Já acabou a promoção da Babylon na corretora Coinex. A gente podia depositar token 7 ou Bitcoin para estar ganhando tokens Babylon. Mas já temos uma nova promoção, onde podemos depositar token 7 e minerar tokens Free Dogs, que ocorrerá o lançamento em breve. Para participar é muito fácil, basta entrar na página inicial na Coinex, clicar em promoção e mineração, que você clica em participar e tranca os seus tokens 7 caso você tenha. Se você está se perguntando o motivo pelo qual eu opero na Coinex, bem, eu agora te devolvo essa pergunta. Por que você ainda opera em uma corretora que te exige a verificação de documentos, o KYC? Diante da braveza do leão nos últimos anos, eu acredito ser de extrema importância a gente poder a opção de escolher operar com ou sem KYC a verificação de documentos. A Coinex é uma das pouquíssimas corretoras que nos dá a liberdade de operar sem KYC. Crie sua conta já na Coinex com o link na descrição e ganhe cashback de até $100 para as taxas. Recado dado, vamos dar continuidade ao vídeo. O que mais se vê nos comentários, seja no YouTube, seja no Instagram, é as pessoas comentando que não vão investir mais em altcoins e sim apenas no Bitcoin. E na hora que a manada for toda para o Bitcoin, de fato, acredito que o Bitcoin deve performar, mas esse vai ser o momento, na minha visão, onde as altcoins irão performar, tá? Quem sabe no próximo ciclo a gente tenha uma valorização exponencial mais forte das altcoins. Nesse ciclo ainda vejo potencial de algumas altcoins romperem máximas, tá? Mas acredito eu que são bem poucas, visto que são poucas as altcoins que ainda mantêm a estrutura de alta. Após a gente finalizar essa análise gráfica aqui, eu quero trazer uma rápida, digamos que, análise de sentimento. No início deste ciclo de alta do Bitcoin, tivemos um comportamento diferente dos influencers do que tivemos no ciclo anterior de alta do mercado. No ciclo entre 2021 e 2022, eu não lembro de nenhum youtuber vendendo carteiras recomendadas de altcoins com potencial de 10, 20x de valorização. Mas neste ciclo atual, foi um que mais a gente viu, terminou que isso levou a um comportamento de manada, todo mundo indo para as altcoins. Acredito eu, com base nos comentários que a gente vê no YouTube e no Instagram, que no próximo ciclo, poucas pessoas vão estar indo para as altcoins e vai ser neste ciclo posterior onde a gente vai ter as maiores valorizações das altcoins. Tá? Eu chego a essa conclusão não só nessa análise que acabei de apresentar para vocês, digamos que de sentimento, mas também com base na análise gráfica aqui, tá? Se o Ethereum seguir o que eu comentei para vocês, bem, posteriormente, no próximo ciclo, a gente teria aqui uma onda 3 no Ether, uma onda 3 que tende a ser, como a gente já comentou, uma das mais fortes e rápidas em valorização. Tá? Consequentemente, teríamos uma gigante alt-season. Então, a conclusão desse vídeo quando se trata aqui da análise do Ethereum, acredito eu que as maiores probabilidades é que a gente venha buscar níveis inferiores aqui ainda para depois a gente
engatar a próxima grande pernada de alta para o Ethereum. Porém, apesar de ser um vídeo mais pessimista no médio prazo aqui para o Ethereum, eu ainda acredito em alvos bem mais altos aqui, como 15 e 20 mil dólares, mas aí é uma conversa para um longo prazo. Tá? E para o curto prazo, bem, talvez estejamos diante de um fundo, correto? A gente já viu aqui quando analisamos os volumes do Ethereum, tivemos um enorme volume aqui por volta dos 1.500, região de suporte. Então a gente pode estar entregando uma correção mais relevante nos próximos dias, beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Também deixa aí a sua visão nos comentários. Quero saber como é que anda a ideia de vocês para o Ethereum nos próximos meses e nos próximos anos. Vocês concordam ou discordam dessa análise? Compartilhe aí sua visão nos comentários. Por hoje é isso. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.